Olá, você, como está? Espero que esteja bem. Muito obrigado por retornar ao canal do professor Geraldo. Eu sou o Tito Cujo. Este canal dedicado à disseminação de conteúdos de higiene ocupacional, visando uma conscientização, não é? Auxiliando, na verdade, aí algumas instituições que se preocupam, né? Com a conscientização de gerar aí uma mentalidade, né, de ambientes saudáveis e seguros, né? Nós até adotamos uma frase aí na nossa logomarca recentemente que diz assim: ambiente saudável, futuro verde e azul, tá? Então, de agora por diante, todos os vídeos a gente vai estar escrevendo em algum lugar essa frase em referência a essa intenção de nós disseminarmos a higiene ocupacional visando ambientes de trabalho saudáveis e seguros, ok? Bem, para você que está chegando agora, seja bem-vindo. Aqui ninguém é obrigado a dar like nem dislike. Também não precisa fazer esse comentário se não quiser. Aliás, por falar em comentários, eu recebo comentários no meu WhatsApp e não os vejo aqui. Aí não vale. Ponha seu comentário aqui para todo mundo acompanhar e eventualmente comentar em cima e, não é? Gerar uma troca de informações e conhecimentos, tá bom? Tem alguns comentários aqui, mas a maioria acaba indo lá no meu WhatsApp, tá bom? Comentem aqui. E na medida em que você fizer os comentários aqui, contar o seu caos aí de campo, a sua história, nós vamos trazê-la aqui, vamos citar seu nome e a sua história aqui para todo mundo acompanhar, tá bom? Eu chamo de dramas de campo, tá bom? Eu também pretendo contar os meus aqui, tá legal? Bom, meus caros, o assunto de hoje, sem mais delongas, não é? Sem mais delongas, tempo efetivo de exposição. Veja, de novo é uma consideração importante para a etapa do reconhecimento de risco, tá bom? Tempo efetivo de exposição. Eu até vou fazer aqui um comentário aqui em paralelo para você entender do que eu estou falando. Veja, se você está na sua casa e resolve fazer uma limonada, não é? Ok. Você provavelmente vai encher uma jarra d'água, vai espremer 1 ou 2 limões, ou 3, de acordo com o seu gosto, vai colocar um pouco de açúcar, um pouco mais, um pouco menos, vai ficar adoçada, e aí você fez uma limonada, certo? Maravilha. Imagine que alguém faça uma limonada e ao invés de colocar 2 ou 3 limões, coloque apenas uma gota de limão nessa jarra d'água de 1 litro. 1 litro d'água e uma gotinha de limão. Qual é a chance de você sentir o gosto desse limão nessa jarra, nesse 1 litro de limonada? Nem dá para chamar, nem dá para dizer que é limonada, não é? Qual é a chance de você sentir que tem limão aí? É muito pequena, tá bom? Por outro lado, se um cidadão resolve espremer 20 limões e encher a jarra só de limão, então ele vai ter uma limonada um pouco mais forte, né? Vai sentir muito gosto de limão, vai queimar talvez, vai queimar o estômago, etc, etc. Tá bom? O que eu quero dizer com isso? É assim que acontece num ambiente de trabalho. É assim que a gente tem que ter essa visão 3D. É a arte da higiene ocupacional, né? De você saber interpretar quando é uma gota de limão numa jarra d'água ou quando a jarra toda é limão espremido, tá bom?
É assim que eu me refiro ao tempo efetivo de exposição. Então veja, se você está reconhecendo o risco, em algum lugar, numa prancheta que você está anotando as informações de um ambiente de trabalho, de uma exposição, você precisa ter a noção de checar quanto tempo a pessoa fica exposta àquela situação. Se a pessoa ficou alguns instantes, é muito provável que nós estejamos falando de uma gotinha de limão numa jarra de 1 litro d'água, tá bom? Se a pessoa fica o dia todo exposta àquele agente químico, àquela substância, talvez a gente esteja falando de uma jarra todinha de limão. É ou não é? Tá? Então veja que isso é muito importante, o tempo efetivo de exposição é muito importante para você determinar se há o risco de dano à saúde ou não, tá bom? Obviamente que não é só o tempo efetivo que é determinante, a gente precisa conhecer as características da agência, a nocividade, não é? Óbvio. Se for uma substância bem tranquila, que não tem muito poder agressivo à saúde da pessoa, isso eu também conto. Se for uma substância mais agressiva, né, e aquela gotinha pode gerar um dano à saúde, também tem que ser considerado, tá bom? Então veja, nós estamos falando do tempo efetivo e também estamos citando que tem outras circunstâncias que vão levar você a reconhecer o risco ou não, tá? E o tempo efetivo é muito importante. Quanto tempo essa pessoa fica exposta? 5 minutos? Vai lá, invasa o material e terminou? 15 minutos? 1 hora, o dia todo? Não é? A jornada toda de trabalho, tá? Então, tempo efetivo de exposição. Lembrando um pequeno detalhe, tá? Se o cidadão fica exposto durante 1 hora dentro de uma sala, está invasando um produto, né? Um cidadão está invasando um produto e para invasar esse produto demora, sei lá, 15 minutos, tá? Aí ele pega esse produto que ele invasou durante 15 minutos e vai trabalhar na bancada ao lado. Ele continua exposto, a operação de invase terminou. Agora ele vai usar o produto lá na bancada. Terminou a exposição? Claro que não. Na verdade, ele continua exposto, porque ele está trabalhando com a substância ali do lado. A substância continua liberando partículas no ar, ele continua inalando aquelas partículas, né? Se esse mesmo cidadão invasa durante 15 minutos em uma sala e depois que ele terminou, ele sai dessa sala e vai para um outro ambiente trabalhar, ele continua exposto, sim ou não? Continua. Ele apenas terminou uma operação, um processo de invase, mas aí ele foi para uma outra sala com aquele produto. A exposição pode ser menor? Até pode, mas ele continua exposto lá no outro local de trabalho, porque ele continua manipulando aquela substância, ok? Então veja que o tempo efetivo de exposição, ele precisa ser analisado ao longo da jornada de trabalho do cidadão. O que é que ele faz ao longo da jornada, não é? Ao passo que se ele vai numa sala e invasa um material e leva para um colega trabalhar e depois ele vai fazer uma outra coisa qualquer, ele continua exposto nesse caso? Não, nesse caso ele não continuaria exposto, porque ele foi lá, invasou, levou para um colega fazer o que tinha que fazer e ele foi fazer outra coisa que não tinha exposição, que não estava num ambiente de trabalho exposto àquele agente. Então ele não está exposto mais. Então o tempo efetivo de exposição é muito importante, tá bom? Veja, ocorre com muita frequência, não deveria, mas ocorre com muita frequência, a avaliação de apenas um momento pequeno da jornada. Um momento pequeno da jornada. Durante o momento crítico, no caso do meu exemplo, durante o invase. Isso está correto? Então, é uma boa pergunta
que eu vou deixar no ar para a gente falar no próximo vídeo, daqui a pouquinho. É só terminar isso daqui e começar o outro em seguida, tá bom? Se você está gostando, dê like. Se não tiver, dê dislike. Faça alguma coisa. Mande os comentários aqui embaixo. No WhatsApp não vale. Embora eu responda por lá também, tá? Mas mande os comentários aqui, dê like, dê dislike. E na medida do possível eu vou respondendo você, tá bom? Se você quiser contar um caos, né, conte um caos, a gente vai citar aqui. Se for um drama, nós vamos ficar envolvidos com o seu drama. Se for algo hilário, nós vamos dar risada juntos e etc, tá bom? Queridos, queridas, mais uma vez obrigado por retornarem aqui. Sou muito grato a todos vocês e nos vemos no próximo vídeo, daqui a pouquinho.